Olá a todos, boa tarde, muito obrigada. Então hoje vamos falar de um tema um pouco diferente. Vamos falar de como vencer os nossos medos. É assim, os medos são aquilo que mais destroem a nossa vida. Ou seja, o medo é uma prisão mental que nos leva, que nos destrói, e que nós precisamos se libertar deles, porque eles, na essência, eles não existem, somos nós que os fazemos. É sempre uma prisão que nos condiciona em tudo. Quando nós temos medo, nós não concretizamos, nós não conseguimos fazer aquilo que gostamos, porque sempre achamos que temos medo. Nós não conseguimos realizar. Os medos perturbam, destroem parte da nossa vida. Se não os soubermos vencer, e nós precisamos vencer o medo para poder vencer na vida. Se não vencer os seus medos, dificilmente seremos capazes de vencer na nossa vida, porque é uma prisão mental, ou seja, digamos assim, mental das nossas crenças, de coisas que aprendemos em criança, que ouvimos, que nos fizeram mal e que nos deixaram alguns medos, principalmente quando somos crianças, que a nossa mente é como uma cassete em branco, registra tudo, e que ficam lá algumas crenças de medos, de coisas que nos vão fazer mal pela vida fora. E as crenças não somos nós, é o condicionamento da nossa mente. As nossas crenças condicionam a nossa mente. Mesmo com medo, precisamos construir uma nova realidade mental. Para ultrapassar o medo, é essencial que a gente saiba construir uma nova realidade mental isenta. Saber que isso não existe. Saber que tem potencialidade infinita de ultrapassar qualquer. Porque vencer o medo exige substituir a ansiedade pela oração, substituir a ansiedade pela meditação, porque o medo acaba por trazer a ansiedade, acaba por nos retirar a força. E pode ser também vencido pelo meio da fé e da confiança. Superar o medo não significa nunca mais senti-lo, mas aprender a enfrentá-lo, que é diferente. Não quero dizer, porque há medos que até são benéficos, há determinadas coisas que nós sabemos que é bom ter medo para não nos metermos em determinados trabalhos. Portanto, reconhecer o medo, mas escolher sempre confiar em Deus. Isso é essencial, o ponto essencial da nossa vida. Reconhecê-lo sem negação, sem vergonha. Porque não se ensina a ignorar o medo, mas a lidar com ele conscientemente. Saber que o podemos ultrapassar e que ele não tem força sobre nós. Que é uma das coisas, é o medo de não ser amado, é o medo de não progredir, é o medo de não ser aceito pela sociedade, é o medo de não conseguir um emprego, é o medo de não conseguir... Sempre que existem esses medos dentro de nós estamos a limitar a nossa vida. Nós estamos a limitar as nossas realizações e o medo limita isso na vida de muita gente. E a decisão correta e consciente sempre é confiar em Deus. Para eliminar o medo não tem nada melhor com uma decisão consciente de confiar em Deus e ter a certeza de que isso não existe. Quando escolhemos confiar em Deus, o medo perde a autoridade. Quando nós decidimos confiar, o medo perde a autoridade. E lembrar sempre da presença constante de Deus. Diariamente, porque Ele está diariamente, seja onde for, em qualquer momento, seja onde for, Ele está sempre connosco. E quando compreendemos isso, o medo perde espaço e dá lugar à confiança. Quando nós compreendemos que Ele não existe, nos entregamos à nossa parte divina, portanto à proteção divina, entregar a nossa insegurança à proteção divina, acaba por nos trazer a autoconfiança quando se compreende e quando se acredita. Portanto, o medo deixa de ser um inimigo e torna-se uma emoção controlada pela fé. Quando nós compreendemos isso, ele deixa de ser um inimigo, porque ele é um inimigo maléfico. Todos sabem que os medos destroem a vida das pessoas, o medo de tanta coisa. E isso é muito, portanto, permitir que Deus fortaleça a nossa mente e as nossas emoções. Pois Ele deu-nos um espírito de poder, de amor
e de equilíbrio. Não foi um espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de medo. Ele deu-nos um espírito de poder, de amor e de equilíbrio em todas as coisas. Porque o medo enfraquece a nossa mente e superar o medo é envolver a mente com a verdade. Isso é muito importante. Portanto, substituindo as coisas negativas, as crenças. Porque existem muitas crenças que nós temos que saber anular da nossa vida. E como é que a gente anula essas crenças negativas que por vezes trazemos desde criança? É trocando a parte negativa e repetir a parte positiva para nós. Se acha que não é capaz, tem que repetir para si mesmo milhentas vezes, não é uma, nem duas, nem três. Eu sou capaz, eu posso, eu consigo, eu posso, seja naquilo que for. Eu sou saúde, eu sou paz, eu sou luz. Essas palavras de força, de energia, controlam os nossos medos e o fazem fugir quando nós confiamos inteiramente em nós, quando temos a certeza e através de falar coisas positivas para nós mesmos, para o nosso eu interior e de a registarmos na nossa mente, a parte negativa deixa de existir e começa a fluir e começa a lembrar as coisas melhores. Isto é um processo diário. Perder os medos não é uma coisa que se perde agora e eu já sei isto e vou perder todos os medos, não. Isto é um processo diário que inclui oração, meditação, leituras de verdade e vigilância, essencialmente, vigilância dos nossos pensamentos menos bons. Porque os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos pensamentos fazem as nossas palavras e as nossas palavras fazem as nossas ações. Por isso é muito importante buscar a paz interior, buscar a paz divina para vencer a ansiedade. E sempre que eles vierem, sempre que vierem aquelas coisas de eu não consigo, acredito, eu sou filho de Deus, eu sou forte, eu sou saúde, eu consigo infalivelmente. Se tenho um objetivo para atingir, fale para si próprio, até convencer o seu subconsciente, porque nós temos 5% de consciente, que é aquilo que faz liderar a nossa vida aqui, e temos 95% de inconsciente. E, na verdade, o que faz acontecer as coisas todas na nossa vida é o subconsciente. O subconsciente é como uma gaveta dentro de nós, cheia de lixos, os que lá estão, de sempre, de coisas que ouvimos, que aprendemos, negativas. E como é que nós limpamos? É tal qual como limpar um copo de água suja com barro. Precisamos de colocá-lo debaixo da torneira e deixar a torneira correr até sair o lixo todo. E para nós limparmos o nosso subconsciente é a mesma forma. É jogar palavras positivas até ele ser capaz de acreditar no positivo para jogar o negativo que está lá. Isso exige treino, exige força de vontade, muita força de vontade, muita perseverança. Não é de um momento para o outro que a gente consegue ficar a pensar e a resolver e perde os medos todos. Reconheça o medo, entregue o medo a Deus em oração. Esqueça que Ele existe. Portanto, registra o medo com fé, haja com fé, siga adiante com força e coragem. Sempre convicto que medo nenhum o pode fazer com que deixe de realizar os seus sonhos, com que deixe de atingir os objetivos a que se propõe na vida. Seja saúde, seja amor, seja trabalho, seja aquilo que for. Se você acreditar e vencer os seus medos, você consegue concluir tudo aquilo a que se propõe. Isto é um trabalho diário, não é um trabalho do momento que a gente no momento consegue ir. Não, é um trabalho de muita perseverança, de meditação, de ler coisas positivas e essencialmente, repetir para si que o medo não existe e acreditar que ele não existe e acreditar que é capaz, que tem capacidade infinita. Porque o medo não rouba o potencial da nossa vida, ele sempre rouba o potencial da vida das pessoas e existem tantos medos na vida das pessoas. Quando não se conhece o seu poder interior, a sua força interior, que você pode dominar, pode limpar e pode seguir em frente, deixando os medos de lado. Não quer dizer que ele não venha, quer dizer, pode enfrentá-lo, mas deixa-o de lado, ele não vai interferir na sua vida se você não lhe der poder. Nós precisamos deixar de dar poder a essas coisas menos boas, portanto, porque nós nunca estamos sós.
Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e sabedoria. Temos de ter sempre essa certeza que dentro de nós existe um espírito de poder, de amor e sabedoria, porque isso é Deus que se manifesta em nós. Quando nós acreditamos, é assim que também se manifesta na nossa vida. Porque ele distorce o propósito, o medo distorce o nosso propósito divino. E nós somos uma centelha divina, aqui na Terra, a cumprir a nossa missão. Ele desobedece aos princípios, o medo é tão malandro que ele desobedece aos princípios de Deus, do nosso eu interior, da nossa parte divina. Então, é um processo que nós precisamos cultivar todos os dias, sem falta, acreditar que ele não existe, meditar e focar-se na força do seu interior divino, na sua alegria de viver, nas coisas que quer ultrapassar como se já tivesse chegado, agradecer e sentir gratidão por isso. E nunca esquecer de entregar a proteção, de entregar os seus medos à proteção divina. Pronto.